Depois que o bombardeio de Varsóvia começou, em 8 de setembro de 1939, minha família tinha pouco para comer. As lojas foram reduzidas a escombros, não tínhamos água nem calor. Caçando comida, eu me esquivei de bombas alemãs e roubei 7 potes de picles de uma fábrica de picles próxima. Por várias semanas, minha família viveu com picles e arroz. Por causa da falta de água, os incêndios dos bombardeios queimaram fora de controle. Alívio veio quando a capital se rendeu, em abril de 1943. Eu estava no gueto de Varsóvia, em uma área de trabalho forçada. Durante a revolta do gueto, pudemos ver as chamas. Nós não podíamos acreditar. De um lado vi ruas inteiras em chamas, para o outro vi poloneses na seção não judaica de Varsóvia se preparando para a Páscoa. Quando os nazistas liquidaram o gueto depois do levante, meu pai e eu estávamos entre os que marcharam para a deportação, que carregávamos, dizendo: "Você vai para sua morte, afinal de contas?" Chegando a Majdanek em 1943, estávamos em uma vala e cavando. Eu e meu pai estávamos de pé. Um polo passa, pega uma pedra e joga no meu pai. E ele era um prisioneiro também, você sabe. A pedra bateu na perna dele. Eu não sei o que aconteceu. Se ele quebrou um osso ou algo aconteceu. Ele não podia andar. Na noite em que fomos para o quartel, ele ainda estava machucado. Ele tinha que me segurar. E eu, de alguma forma, o arrastei para o alojamento. Ele estava deitado. E seu pé inchou assim de repente. Então um cara disse que devíamos ir chamar o médico ou alguém. Lá eles costumavam chamar sanitaire. Bem, eu não sabia o que aconteceria se alguém ficasse doente. Não demorou muito até vir um médico. Ele disse a ele: "Você sabe que você tem que ir a Rivière." Rivière significa o hospital. Ele o levou embora dizendo que no dia seguinte traria-o de volta. Contudo, eu nunca mais vi meu pai. Eu lembro que estava deitado e um cara disse: "Oh meu Deus, que visão!" Ele chorava, uma vista. Eles começaram a pegar as pessoas. Eles os pegaram um a um. A maioria deles estava morta porque não podiam, e quanto menos estavam vivos. Eles os colocaram em caminhões e jipes e o levaram para hospitais, ou fizeram tendas e os colocaram. Eles lhes deram água. Eles lhes deram potes da Cruz Vermelha. E isso também era ruim, porque as pessoas, quando pegavam esses pacotes, havia leite em pó, havia chocolate, havia uma lata de carne, e eles estavam com tanta fome que não importava o que comiam. Então centenas morreram de comer essas coisas, porque seu estômago não estava acostumado à comida. E eu tinha um cara perto de mim. Eu não sei se ele era médico, uma vez ou algo assim. Ele estava meio morto também. Quando ele pegou o pacote, e eu acho que era um húngaro ou um romeno, ele disse para mim: "Não coma nada, não coma nada. Se você for comer alguma coisa, você vai morrer. A única coisa que você faz, se você tem açúcar, pegue o açúcar na boca e chupe o açúcar. Esta é a única coisa que você deve fazer", disse ele. "O resto dele jogue fora. E se você quiser mantê-lo, mantenha-o, mas não coma nada. Não tome leite em sua boca, não tome chocolate. Não tome carne, porque eles costumavam dar-lhe uma lata de carne. Não coma, porque se você comer, você vai morrer." E foi o que aconteceu. Todas as pessoas que comiam desse material, eles tinham diarreia e morriam logo em seguida. Abram nasceu em uma família judia na capital polonesa de Varsóvia.
em 27 de julho de 1924. Seu avô possuía uma fábrica de roupas e uma loja de varejo que seu pai administrava. A família de Avram viveu em uma seção judaica de Varsóvia e ele frequentou uma escola judaica. A comunidade judaica de Varsóvia era a maior da Europa e compunha quase um terço da população da cidade. Após a invasão alemã da Polônia, em 1 de setembro de 1939, Varsóvia sofreu pesados ataques aéreos e bombardeios de artilharia. As tropas alemãs entraram em Varsóvia em 29 de setembro, pouco depois da sua rendição. As autoridades alemãs fecharam escolas judaicas, confiscaram propriedades de judeus e recrutaram homens para trabalhos forçados e dissolveram organizações judaicas. Abram passou por outros 7 campos nazistas. Ele foi libertado em trânsito para o campo de Dachau em 30 de abril de 1945 por tropas americanas. A contagem de mortos em Majdanek nunca foi feita com alguma precisão devido à falta de registros.